Graça e paz a todos, que Deus abençoe você. Estamos aqui em mais um momento da Mesa do Senhor, esse ministério ao qual se chama Mesa, Missão, Esperança, Salvação e Amor, para compartilharmos mais uma vez de uma porção da Palavra de Deus para nossas vidas. E eu creio que você será mais uma vez edificado através das verdades bíblicas do Senhor para nossas vidas. Eu quero falar com você a respeito da paternidade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Nós vamos compartilhar o texto da palavra do Senhor que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes ou se canse da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Esse é um texto muito conhecido da palavra do Senhor sobre que o Senhor ama, repreende e açoita todos a quem Ele ama. Ele é muito conhecido acerca de dizer que Deus nos ama e por causa do amor do Senhor, nós somos filhos e sempre seremos filhos. Há até mesmo um entendimento a respeito da parábola do filho pródigo que está em Lucas 15. E se conhece muito e se interpreta muito isso, dizendo que o amor do Senhor, por causa do amor do Senhor, nós somos sempre filhos e Ele sempre vai nos receber e nos acolher. Esse é um ponto. O amor do Senhor, ele é incondicional. Mesmo na nossa condição de perdidos e pecadores, Ele sempre nos amou e sempre vai nos amar. Por isso, Ele amou o mundo de tal maneira que se deu na cruz do Calvário por nós. Mesmo sendo longe da aliança do Senhor, mesmo sendo nós todos pecadores, Ele sempre nos amou. O amor é incondicional. Mas tem uma palavra do Senhor muito clara para nossas vidas que nos mostra que a paternidade não é incondicional. A paternidade de Deus, ela é condicional. O amor é incondicional. Aquilo que Deus pensa ao nosso respeito e decidiu ao nosso respeito que é o amor, isso não muda, independente da minha e da sua situação. Ele sempre vai nos amar. Mas o exercício da paternidade, os efeitos da paternidade, isto é condicional para nossas vidas e em nossas vidas. Há uma condição para sermos reconhecidos como filhos de Deus. Mesmo Ele nos amando, mesmo Ele se fazendo carne na pessoa de Jesus, morrendo na cruz do Calvário por mim, por você, por amor, Ele não pode exercer a condição de paternidade em minha e em sua vida, por causa de condições que nós impedimos. Para que Ele exerça a paternidade dele em minha e em sua vida, é necessário condições serem cumpridas e obedecidas. A paternidade é condicional. A Bíblia nos diz, em Romanos 8, versículo 14, que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui está uma condição. A partir do momento que você é guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus em sua vida, a palavra te condiciona, aí você passa a fazer parte da filiação de Deus, da adoção de Deus, porque Ele nos tomou como filhos adotivos. Não éramos filhos, éramos estranhos à aliança, mas Ele nos tomou como filhos. A partir do momento que nós nos entregamos a este chamado,
a vontade do Espírito de Deus por meio da tua palavra. Somos guiados por esta palavra. Romanos 8,14 está dizendo que estes que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para termos a condição de filho, precisamos ser guiados por essa palavra. Para sermos guiados pelo Espírito de Deus, nós precisamos nos sujeitar às condições dessa palavra, às condições da aliança de paternidade de Deus conosco, do pacto de Deus para com aqueles que Ele os chamou, que Ele os adotou. Portanto, se você se sente amado ou desprezado, não importa. Mas se você tem uma aliança com a palavra e decide ser guiado por este Espírito, que a palavra de Deus é Espírito, se você decide ser guiado pela palavra do Espírito Santo de Deus, você é filho. E não é por arrogância ou por presunção, mas o texto diz em Romanos 8,16 que o Espírito do Senhor, Ele é quem nos testifica no nosso espírito, fala em nós que somos filhos de Deus. Não é por nossa condição moral, se estamos bem ou mal, mas o Espírito Santo fala conosco e nos mostra que somos filhos, e mesmo numa condição ruim, mas se nós nos arrependemos, nos voltamos para Deus, nós somos filhos. Independente de condição pecaminosa. A Bíblia diz a carta, a palavra do Senhor, João está falando sobre, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19, a carta do Senhor acerca de Laodiceia, que era pobre, cega e nua. Mas o Senhor diz que se ela se arrependesse, voltasse, se ela olhasse para a repreensão, ela seria de novo perdoada. Ou seja, o texto que nós lemos em Provérbios, para que não rejeitemos a repreensão do Senhor, nos trata de que, além de nós nos rendermos à palavra do Senhor, ao Espírito do Senhor, para ser guiados pelo Espírito de Deus, e assim o Espírito de Deus falar conosco que somos filhos, nós precisamos nos render a normas do Senhor, as repreensões do Senhor para a nossa vida. Porque aqueles a qual não andam em repreensão, esses não podem ser filhos de Deus. Mesmo sendo amado, mesmo se rendendo a Ele. Mas se você não aceita a repreensão do Senhor, você não é filho. Em Hebreus 12, versículo 8, diz que aqueles que não andam, que não ouvem a repreensão, que não são repreendidos, não são filhos, mas são bastardos, porque não andam na repreensão, não conseguem colher os frutos de uma repreensão do Senhor, de uma disciplina do Senhor. E esse texto de Hebreus 12 nos fala que nós éramos disciplinados pelos nossos pais carnais, por um momento, e o respeitávamos, mas agora somos disciplinados pelo Pai Celestial, pelo Pai Espiritual, que é o próprio Senhor. E esta disciplina nos traz vida eterna e nos faz ter frutos de justiça. Ou seja, a disciplina e a correção do Senhor, ela não nos degride, não nos agride, não nos diminui, mas ela nos faz crescer, ela nos faz avançar e viver o melhor do Senhor como filhos de Deus. A verdade é que todo filho que não ama, não gosta da repreensão dos pais, não aproveita, não tem bons frutos disso. Ele ainda não reconheceu a sua filiação e a paternidade do pai. Filhos, a Bíblia nos fala histórias de filhos que não ouviram seus pais. Absalão pecou e se levantou contra o próprio pai, porque não teve a repreensão necessária
e não quis andar nos caminhos do Senhor como seu pai andou. Não quis andar num caminho de perdão e de paz. Por isso foi destruído. A Bíblia nos fala que Jonatas, um homem servo e fiel, e um homem que fez aliança com o rei Davi, mas morreu na batalha ao lado de seu pai Saul, rejeitado por Deus. Por quê? Porque ele viu por tradição e costume que tinha que honrar o seu pai até o fim, porém o seu pai não honrava o Senhor. E por isso ele morre na batalha junto com Saul, porque ele decidiu seguir mais ao seu pai Saul do que o pai espiritual, que é Deus. Então nós precisamos entender que quando a Bíblia nos fala de pais, está falando de formadores. Pais, formador de opinião, formadores de ideia, formadores de algum tipo de ideologia que forma até caráter, pais de algumas matérias, pais da ciência. A Bíblia nos fala de pais da fé. Quando a Bíblia está falando de pais para os... Jesus está falando de pais para o povo judeu, está falando dos pais que eram os pais na fé, não está falando somente dos pais carnais. Por isso, em João 8, quando Jesus está ali sendo interrogado pelos fariseus, os fariseus dizem que o pai deles é Abraão, porque não reconheciam que Jesus veio do pai e por isso era o pai ali da fé, do novo tempo de fé para toda a humanidade. E eles dizem, nosso pai é Abraão, você nós não conhecemos. E Jesus mostra para eles que Abraão o viu. E eles, dizendo ser pai, filhos de Abraão, não faziam o que Abraão fez. Mostrando que para você reconhecer alguém como pai, você reconhece a ideia, a ideologia dele, a formação dele e o faz igual a ele. Por isso Jesus diz, eu vim do pai, porque eu faço o que ele me ensinou. Eu tenho uma paternidade e eu trouxe a vocês a paternidade divina, a qual vocês não conhecem. Aqueles que são filhos de Deus precisam ser guiados pelo Espírito Santo, precisam se prostrar a isso para ser reconhecido. Caso contrário, nós somos reconhecidos somente como pessoas que Deus nos ama, mas Ele não consegue exercer paternidade, porque estamos separados da aliança de paternidade. A Bíblia diz que essa paternidade pode ser morta. Como isso? Jesus está contando em Lucas 15 a parábola do filho perdido, filho pródigo. E quando esse filho volta para casa, Lucas 15, versículo 24, o pai diz, este meu filho que estava morto reviveu. Como morto se ele nunca morreu, se ele nunca desceu à sepultura, ele só estava perdido. Mas o texto está dizendo, Lucas 15, 24, este meu filho que estava morto reviveu. Porque a paternidade divina na vida desse filho que saiu da casa do pai não estava mais vigente, não estava mais viva, não tinha mais exercício, não tinha mais poder, essa paternidade estava quebrada. Por isso ele diz, esse meu filho estava morto, porque estava longe da aliança. Então mesmo seu pai te amando, se você não estiver dentro desta aliança, a paternidade, o exercício de paternidade dele na sua vida está morta, está parada, está neutralizada, está impedida por causa das suas decisões de viver longe desta aliança de paternidade. Por isso, a parábola diz, este meu filho que estava morto, reviveu. Porque quando você volta para a aliança de paternidade, você volta a ser um filho vivo e não um filho morto. Todas as vezes que você se afasta da paternidade de Deus, você é um filho morto. Mesmo Ele te amando, você passa a ser um filho morto na aliança de paternidade. Ele sempre vai te amar, Ele sempre vai te ter como filho, mas você não tem a herança de filho, porque você está longe da aliança. Você não pode provar o exercício da paternidade de Deus, porque você está longe da aliança de paternidade, de viver a correção, a disciplina que te edifica, que te
faz viver a vontade de Deus para a sua vida. Quando não há correção, Hebreus 12:8, você não é filho, você é bastardo, quando você não ouve a correção do Senhor. Então nós entendemos que andar no amor de Deus não é tudo. Se você não obedecer às correções do Senhor, às direções do Senhor que te disciplina, que te corrige, você não está andando como filho, você está andando como bastardo. Você não está realmente ligado na aliança de paternidade. Se você está longe da casa do Senhor, da vontade do Senhor para a sua vida, dos caminhos do Senhor para a sua vida, você está como um filho morto. Morto na paternidade de Deus, não morto só na carne, que desce à sepultura. Você está vivo na terra, mas você está morto para a paternidade de Deus na sua vida. Mesmo Ele sendo Pai, mesmo Ele te amando, você está morto para a paternidade. Mas a Bíblia também nos fala de quando alguém volta, quando alguém reconhece quem é este Pai, quem é este formador, porque pais na Bíblia são formadores. Quem é este formador? Este volta a ser filho. A Bíblia diz em Lucas 19, a história de Zaqueu, que nos diz que quando Zaqueu reconhece o que Jesus está falando com ele, quando ele reconhece os seus erros, em Lucas 19, versículo 8, ele diz assim: Zaqueu se levanta e diz ao Senhor: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu dou aos pobres metade do meu bem, dos meus bens, e restituo 4 vezes mais. Versículo 9, Jesus diz: veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, é filho da fé, é filho de Deus, da fé que Deus colocou em Abraão. Se você reconhece os seus erros, reconhece suas falhas e se propõe a corrigir, Jesus olha para você e diz: este também é filho. É filho da fé perfeita a qual meu Pai depositou nos antepassados. Para você ser chamado de filho novamente, você precisa reconhecer, se arrepender e voltar-se a Ele. Então essa paternidade vai ser viva. Essa paternidade vai poder exercer em você tudo aquilo que um pai quer exercer sobre um filho, para que esse filho cresça bem estruturado e seja a imagem e semelhança do Pai, a imagem e semelhança de Deus. Assim como Zaqueu se arrependeu e foi reconhecido como filho de Abraão, você pode se arrepender e ser reconhecido como filho de Deus, ser religado novamente, não em uma religião, mas em uma paternidade, porque a religião no original diz religar. Religar a quê? A quem? A Deus, ao Pai. A paternidade que foi perdida pelo arrependimento, por se prostrar à vontade da palavra, à vontade do Espírito e ser guiado pelo Espírito, você novamente é chamado e reconhecido no mundo espiritual como filho de Deus. As nossas decisões em seguir a Cristo nos torna filho, assim como Zaqueu. E a paternidade de Deus, o Espírito do Senhor vai sempre nos motivar, vai sempre nos dizer, como Romanos 8,16, tu és filho. Vai sempre nos dizer, tu não estás sozinho, porque o seu Pai não é terreno, não é carnal, não passa, não morre, é eterno. O seu Pai é o próprio Deus. E isso é maravilhoso para nós, saber que temos um Pai que está o tempo todo conosco, está nos guiando, está nos corrigindo a termos uma paternidade, a sermos pais de opiniões e de formações e a sermos irmãos. Porque nesta aliança de paternidade, o
texto em Lucas 15 também vai nos dizer que quando este filho volta para a paternidade, o irmão não o entende, não o quer receber. E o pai diz: este é teu irmão. Então, a aliança da paternidade nos liga de volta ao pai e nos faz receber os outros que estavam desligados. E dizer: você também é meu irmão, você também faz parte do mesmo pai, da mesma aliança paterna de Cristo sobre nossas vidas. Então, esta verdade para a minha vida e para a sua vida, não tem como sermos reconhecidos como filhos de Deus se não andarmos com amor e agradecidos pela repreensão e pela disciplina de Deus pelas nossas vidas, por sua palavra, que nos disciplina a cada dia. Se não andarmos segundo aquilo que o Espírito Santo nos comove a viver e a fazer. Se não reconhecermos os nossos erros e voltarmos atrás para tentar e fazer de tudo para consertar, nós somos reconhecidos realmente como filhos de Deus. Não é só por causa do amor e da hipergraça que está sendo pregada, mas é por causa do amor de Deus. O amor de Deus é que nos traz esta paternidade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, você precisa viver esta paternidade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Que você possa vivenciar essa paternidade neste momento, eu oro. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um entendimento de que Ele te chama para fazer parte dessa aliança de paternidade. E o nome do Senhor seja glorificado. Que você possa receber a paternidade do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que você possa ter reconhecimento de filho de Deus, porque você anda em arrependimento, você anda prostrado na palavra, você anda voltado e guiado pelo Espírito Santo para ser alguém que desfruta do poder da paternidade de Deus. Você não é um filho morto, mas você é um filho vivo, que vive na aliança da paternidade, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa ser guiado pelo Espírito Santo e viver a paternidade poderosa de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Entre no canal Mesa, Missão, Esperança, Salvação e Amor. Você vai poder compartilhar desta palavra e de muitas outras e ser edificado. Em nome do Senhor, ser glorificado sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.